Boa noite, acho que já são boa noite, né? A gente segue aqui no Politizando, voltamos essa semana. A gente já teve um episódio anteontem e a gente volta à nossa sequência de todas as terças e todas as quintas. A gente vinha aqui trazendo informação para que você possa cada vez mais estar mais sintonizado. Na terça-feira a gente falou sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, a gente dá uma pincelada sobre tudo. E nas quintas-feiras a gente tem reservado para que a gente possa falar mais sobre os municípios. Seguindo uma linha que a gente vem entendendo que a importância que a população não dá, ou a não importância, eu me enrolei, a não importância que a população deveria de dar, olha, já me enrolei todo, o Zibebeg vai me corrigir, e vai me ajudar. Nos municípios, nas cidades, né? Eu acho que dentro do que a gente tem falado muito, e até dentro daquilo que a gente acredita como convicção, as cidades onde a gente tem que cuidar. Se a gente cuidar de boas eleições municipais agora em 24, a gente pode pensar em boas eleições federais, enfim, e a gente avançando. Zibebeg, muito obrigado novamente e apresenta o nosso convidado, por gentileza. Bruno, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e hoje a gente vai ter um convidado especial para falar de um tema que, para a pessoa entender, né, quem tem interesse em entender como funciona o PT e as suas articulações, como funciona a esquerda, e entender como eles estão chegando num domínio de poder muito forte no Brasil, você precisa entender como eles chegaram no poder nessa cidade que se chama Maricá. Maricá é uma cidade linda aqui no Rio de Janeiro, uma cidade praiana, né, que ela fica entre Niterói e Saquarema. Maricá ela tem muitas belezas naturais e, além disso, ela tem uma riqueza muito grande. Na parte política, Maricá está na mão do PT já há muitos anos. E uma voz tem se levantado dentro da Câmara Municipal em Maricá, levantando os valores conservadores, defendendo a direita. Uma voz que grita sozinho, né? Lembra, a voz de... É o Atalaia, né, que diz na Bíblia, né, que é aquela voz que grita sozinho no deserto, né, e lá ele grita sozinho dentro daquela Câmara Municipal, com a maioria dos vereadores todos alinhados à prefeitura, ligada ao PT. Quem está aqui com a gente hoje é o vereador Ricardinho Netuno. Seja bem-vindo, se apresenta aí para a galera. Obrigado, meu amigo, boa noite, pessoal. Agradecer a Alexandre, agradecer ao Bruno pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou advogado, nascido e criado lá em Maricá, consegui ganhar a eleição em 2016 com muita dificuldade e estou no segundo mandato, fiz várias leis, consegui exercer um mandato muito participativo, comecei fazendo articulações junto com as associações de moradores, levando as demandas realmente da população, mas o principal é a fiscalização, controlar realmente os gastos públicos, porque a gente vê um mau uso do dinheiro, um desperdício do dinheiro público lá muito grande. A cidade, a cada ano que passa, é recordista em arrecadação de royalties. Dá inveja a muitos municípios, né? Que a gente vê tanto município passando dificuldade financeira para conseguir pagar a folha salarial, fazer os serviços funcionarem, e a gente vê Maricá sobrando dinheiro, gastando muito mal, muita propaganda, muita perfumaria, e a população sofrendo com os velhos problemas que são o crescimento da violência, saúde precária, muitos problemas na saúde. Então isso deixa a gente muito chateado. A gente vê o quanto que a cidade poderia ter evoluído em vários quesitos, né? Como referência de municípios no sul, por exemplo, que a gente vê a qualidade dos serviços públicos. E Maricá virou realmente um domínio de um partido político que acaba fazendo de tudo para se perpetuar no poder a todo momento. Perfeito. Vamos começar aqui com um caso que aconteceu em Maricá, que eu tomei conhecimento via sua rede social, conversei com você. E, Bruno, a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro tem um debate muito grande sobre o financiamento público de escolas de samba, tá? O atual prefeito, aqui, o Eduardo Paes, ele fala que você tem que financiar o carnaval, você tem que colocar dinheiro público no carnaval. Existe uma outra linha política que fala que não, que o carnaval já é aquele filho que já está amamentado, já está gordo e que ele deve se sustentar, que ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de dinheiro público para se sustentar. Então existe esse debate aqui no Rio de Janeiro, a gente advoga até que o carnaval deve se sustentar com patrocínio de empresas, venda de ingressos e não ter dinheiro público.
De qualquer maneira, o Eduardo Paes dá 2 milhões de reais para cada escola de samba do grupo especial aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, são 24 milhões que ele investe no carnaval só de dinheiro em escola de samba. Eu já acho isso um absurdo. Só que o que eu vi o Ricardinho falando? Que existe escolas de samba de Maricá que estão recebendo muito mais do que isso. Eu queria que ele explicasse pra gente como isso funciona, porque aqui no Rio de Janeiro as pessoas reclamam, tá? Só que parece que em Maricá a situação é pior ainda. E eu queria que você explanasse aqui pra gente o que você descobriu lá em Maricá, o que foi votado na Câmara Municipal entre financiamento público do dinheiro da Prefeitura para escola de samba. O primeiro ponto, Alexandre, é que a Prefeitura acabou com o carnaval de rua. Aquelas escolas de sambas pequenas que existiam, né, o desfile na rua principal, isso ficou morto durante muitos anos. Eles fizeram uma estratégia agora que foi, no meu ponto de vista, legalizar uma doação para interesse totalmente individual, interesse próprio do ex-prefeito Quaquá, que eles criaram uma escola de samba, praticamente uma escola de samba institucional da Prefeitura, criada por membros da Prefeitura, e legalizaram a doação de dinheiro público para ela, com um fim meramente eleitoreiro. Maricá, no ano retrasado, eles fizeram uma lei, né, mandaram lá para a Câmara, com doações na média de 100 mil, 200 mil reais e 500 mil reais para uma única escola, que foi essa, criada pela Prefeitura, pelo ex-prefeito Quaquá. Só essa escola de samba recebeu os 500 mil reais e participou do desfile. Agora eles mandaram uma mensagem para a Câmara, outra, né, nova. Esses 500 mil reais passou para 8 milhões de reais para essa única escola de samba, um valor totalmente... Não tem nem como comparar, né, com as escolas de sambas tradicionais aqui do Rio de Janeiro, que participam do grupo de acesso, do grupo especial, né, que são as 6 ali, as campeãs. E o Eduardo Paes parece que dá para as 12 Sim. que participam do grupo principal. O grupo que desfila no domingo e na segunda, né? O acesso é sábado. Sábado. Isso, e domingo e segunda são essas do grupo especial. Sim. Isso. Então o Maricá está doando, né, 8 milhões de reais para uma única escola que não tem visibilidade alguma, que acabou de entrar para o grupo de acesso, um valor totalmente discrepante, né, totalmente fora da realidade, porque eles estão doando para eles mesmos. Eles estão pegando o dinheiro... Qual é o nome dessa escola? União de Maricá. União de Maricá. E a gente pegou vários vídeos que mostram que o ex-prefeito Quaquá criou a União de Maricá, tem matérias sobre isso. É um interesse totalmente político, porque ele entrou dentro do carnaval, criou um camarote lá na Sapucaí, onde já mostrou que ele ganhou mais de 1 milhão de reais com esse camarote. Então ele usa para fazer lobby político e agora está usando o dinheiro do povo para fazer o lobby político dele, tanto eleitoral como financeiro. Então a gente vê que é totalmente interesses políticos do partido, estratégia deles, não o interesse do povo de Maricá, da população de Maricá, que acaba sendo enganada mais uma vez por esses maus políticos, que estão ali apenas pelo interesse do volume de dinheiro que a cidade representa. Maricá hoje tem a arrecadação, a previsão 2023, de mais de 7 bilhões de reais. A grande maioria dos municípios não tem nem 700 milhões de arrecadação. Então, assim, você vê que é um valor muito alto para uma cidade ainda com a população pequena, que está crescendo, mas que é muito mal utilizado o dinheiro público. Sim, é realmente uma loucura isso. E a gente tem que se atentar que depois que o dinheiro vai para a escola de samba, lá eles fazem o que eles quiserem com o dinheiro. Não tem mais fiscalização, não tem mais gestão nenhuma, né? Um dos motivos, né, de eu votar contrário foi a falta de transparência. Não tem transparência alguma, não tem prestação de contas. Eu falei lá na minha argumentação que era muito mais viável esse dinheiro ir para a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Cultura administrar, fazendo repasse, acompanhando, porque nós teríamos como fiscalizar a Secretaria de Cultura. Agora, uma escola de samba, a gente não tem nem poder de fiscalizar, fica muito mais difícil a gente tentar cobrar para onde está sendo destinado esses recursos. O que a gente vê chega perto da data do carnaval, eles começam a fazer festa, né? Batuque, cervejada, e muitas pessoas acabam sendo enganadas por aquilo ali, são iludidas e ficam ali batendo palma onde eles estão roubando, desviando milhões e milhões de reais da nossa cidade. É uma vergonha, um absurdo isso. Bruno? Essa visão de quem está dentro, né? Porque quando a gente vê, eu tenho um gráfico aqui que eu vou colocar por cima da tela sobre a questão da arrecadação.
a prefeitura, os royalties, o que representa os royalties, a previsão é que em 2026 Maricá ela vai ter o dobro do segundo colocado, que é Saquarema, que é a cidade que mais tem, são dados da ANP, né? A cidade que mais ganha, mais recebe royalties de petróleo, né? Da Petrobras e Hoje é Maricá. Então, hoje então até 2026, em 2026 existe uma previsão que Maricá ela vai ter quase que o dobro da segunda colocada, que é Saquarema. Como que a gente pode criar um movimento, ou como se inicia um movimento? Me parece que você nada sozinho, né? Na Câmara. Ou teria algum outro par que faz esses mesmos movimentos? Então, em 2016, quando eu ganhei a eleição, nós fizemos 6 vereadores de oposição, no caso, né? Eu até falo muito sobre isso, porque lá são 17 vereadores. 6 de oposição, eles não teriam 2/3. Então, para aprovar a criação de cargo, por exemplo, precisa de 2/3 da Câmara. A gente conseguiria filtrar e barrar muitas coisas absurdas que foram criadas lá, como, por exemplo, lá tem 2 secretarias de ciência e tecnologia, deram um nome bonito, mas tem a mesma função, uma autarquia, que é o ICETIM, e uma secretaria, tudo em troca de acordo político. O ex-vice-prefeito que perdeu a eleição para vereador ganhou uma secretaria, o outro que era um ex-ministro da Dilma, ex-deputado federal, Celso Pancera, veio para Maricá e ganhou o ICETIM. Então, assim, eles trocam tudo isso por acordos políticos. Esses 6 vereadores, a maioria foram para o lado do prefeito antes de tomar posse. Eu fui reeleito, continuei na minha mesma pegada, na minha postura, defendendo aquilo que eu acredito, os nossos valores, e principalmente tentar minimizar os danos que acontecem lá com essas barbaridades, dando notoriedade, divulgando, denunciando. Tenho várias denúncias no Ministério Público, já consegui o afastamento de secretários com essas denúncias, mas, por exemplo, para a gente conseguir abrir uma CPI, que é uma investigação mais profunda, solicitando documentos, a gente precisa de 4 vereadores assinando. Então, a gente precisa de mais vereadores que realmente tenham independência. E hoje são quantos? Hoje são 17 vereadores. Não, mas quantos vereadores que a gente tem que tem independência? Só eu. Só. Como eu falei, os que ganharam mudaram para o lado do prefeito. Na reeleição, esses que mudaram para o lado do prefeito perderam a eleição, tá? Só daquela galera lá dos 6, o único que foi reeleito fui eu. Mas eles acabam captando, né? Até quem era de direita, quem estava em partidos não ligados à esquerda, irem para o lado deles em troca de contratos, de benefícios, do que o dinheiro acaba oferecendo no primeiro momento essas vantagens. Então, politicamente, a cidade hoje está muito presa dentro de um projeto de perpetuação do poder. O Fabiano Horta, que é o atual prefeito, é uma pessoa boa, não tem nada contra ele pessoalmente, mas infelizmente ele é muito doutrinado e acaba seguindo os passos que o Quaquá, que é o mentor dele, como se fosse a Dilma do Lula. O Fabiano é a Dilma do Lula. Ele acaba sendo um poste, uma marionete que o Quaquá toma as decisões na cidade. Então, é muito ruim para o futuro de Maricá tudo que a gente está vivendo lá, porque eles acabaram vendendo a riqueza, os royalties, as secretarias, tudo que foi criado, né? Lá tem mais de 40 secretarias e autarquias, uma máquina pública muito inchada, porque a população ainda é relativamente pequena, está crescendo agora, não chegamos ainda a 200 mil habitantes, então é uma população que está crescente devido aos royalties, e o que a prefeitura tem atraído de benefício social, atraindo pessoas em vulnerabilidade, buscando receber um benefício da prefeitura. Então, o que eles têm feito lá é criado um curral eleitoral em busca de benefício social a todo momento. Então, o que eu falo, que a cidade mais rica do Brasil teria que estar fazendo com que os seus moradores, os munícipes, melhorem de vida, dando oportunidade, geração de emprego, liberdade econômica, fomentando o desenvolvimento das pessoas, não. Pelo contrário, eles estão fazendo cada vez mais com que as pessoas sejam dependentes do governo. Eles estão implantando o comunismo em Maricá. Maricá é um modelo de comunismo que eles dizem que dá certo porque tem muito dinheiro de royalties. O dinheiro sobra no caixa da prefeitura. Então, enquanto tem dinheiro sobrando, o comunismo para eles não dá certo. Quando acabar os royalties, a gente vai ter uma cidade falida, porque não construiu independência financeira. Vou dar um exemplo claro para vocês. Todos os prédios da prefeitura são casas alugadas. São imóveis que a prefeitura aluga para colocar as secretarias. Num valor altíssimo, provavelmente, né? Tudo altíssimo, tudo acordo político e negociações. As ambulâncias são alugadas. Os postos de saúde funcionam em casas alugadas, de forma adaptada.
Então eles não estão investindo o dinheiro dos royalties, que é para fazer infraestrutura, que é a compensação ambiental da exploração do petróleo para a cidade ser autossustentável e ter infraestrutura para poder ela estar formada quando os royalties não existirem mais. Pelo contrário, eles estão fazendo com que a cidade seja totalmente autodependente dos royalties, não sabem como gastar o dinheiro e estão gastando com perfumaria, show, festa e show é o que mais tem. Põe circo em Maricá. Se você pegar o calendário da cidade, deve estar os 3 últimos meses aí que é show toda semana. Show a todo momento, shows caríssimos. Porque o que eles querem fazer é isso, pão e circo para poder alimentar as pessoas naquela vida ali, numa realidade que não é o que as pessoas precisam. A violência aumentando a cada dia, a criminalidade se instalando, a gente viu aí no noticiário os Minha Casa Minha Vida dominado pelo tráfico. A prefeitura está com um projeto agora, desculpa até mudar o assunto, a prefeitura está com um projeto de habitação falido, onde eles deixaram o crime organizado tomar conta, que são os 2 Minha Casa Minha Vida. Agora eles estão tirando pessoas que a prefeitura permitiu que morassem em beira de lagoa, beira de rio, pessoas que invadiram terrenos, ocuparam áreas públicas que não eram permitidas, eles estão tentando tirar agora e criando mini condomínios, onde colocam essas pessoas que estavam em locais de risco, passam a ser locais de risco social, porque o tráfico de drogas, né, e a milícia acaba vendo aquela área ali como fragilizada, abandonada pela prefeitura, então estão espalhando células de potencial crescimento para o domínio do tráfico. Então a cidade de Maricá, que era uma cidade tranquila, eu moro lá a vida inteira, mas a grande maioria que foi morar em Maricá foi tentando fugir da violência de onde morava, em São Gonçalo, na Baixada, Niterói, onde fosse. As pessoas estavam fugindo, buscando tranquilidade. E o que a prefeitura está fazendo? Ela está espalhando essas células em alguns bairros e deixando as pessoas vulneráveis para que os grupos, né, as facções criminosas, se instalem e comecem ali a fomentar o tráfico de droga e a violência. O próprio ex-prefeito Quaquá foi um que subiu o Complexo da Penha, fazendo acordo na sua campanha, e no dia seguinte que ele subiu no Complexo da Penha, teve uma invasão do Comando Vermelho em área dominada pelo 3º Comando. Então era uma cidade tranquila, em paz, que hoje vive em guerra. Teve uma criança morta agora que saiu no noticiário, e uma operação da polícia dentro do conjunto habitacional desse. Então, a todo momento, o que a gente vê é uma campanha tentando usar o menos favorecido como vítima, mas, na verdade, o que eles estão explorando é o tráfico de drogas, a violência, fazendo com que essas pessoas mais vulneráveis fiquem reféns da política da prefeitura, dizendo que estão ajudando, mas, na verdade, não estão ajudando. Eles estão escravizando, manipulando grande parte da população de Maricá, e esses, em sua grande maioria, são os eleitores. Por quê? Para você receber o benefício social, você tem que apresentar o título de eleitor. E as pessoas que não estão na dependência desse processo de assistencialismo, muitos desses novos moradores ainda não são eleitores, então não participam do processo eleitoral. Por isso que eles acabam estando no poder há tanto tempo. Eles estão lá, vai fazer 16 anos. A cada ano que passa, eleitoral, né? A cada mudança de 4 anos para a próxima eleição, eles aumentam o número do benefício, do valor do benefício. Começou com R$70, foi para R$100, foi para 130, foi para 170, e aumenta o número de beneficiados. Hoje está em 40 mil. Eles já estão falando que para a próxima eleição eles vão aumentar para 80 mil, vão dobrar. O prefeito precisa de quantos votos para ganhar a eleição lá? Na última eleição foram 85, vamos botar 90 mil votos válidos. Eu acho que agora deve aumentar um pouquinho, vamos botar em torno de 110. Ele quer dar 80 mil benefícios. Ou seja, é a eleição dele garantida ali, com esse voto de cabresto, né? Como um boca. Então, assim, é só a gente analisar. Na verdade, eles não estão tirando as pessoas da pobreza. A cidade é bilionária, tanto dinheiro. Cada vez criando mais dependência. Mais núcleos de pobreza. E você vê que é o mesmo modus operandi do Brasil. Né? O que se faz numa cidade rica, como Maricá, é o que o PT quer fazer com a população brasileira como um todo. Mas a mídia mostra o que é a parte da direita, que é algo que eu sempre, inclusive, gosto de bater um pouco aqui, porque eu acho que falta bastante organização, ou mínima organização. A gente foca em, de repente, mostrar que o Nordeste, grandes polos de pobreza, e a gente não fala sobre assuntos como esse, por exemplo, como de Maricá. Seria esse um dos motivos aí, se eu não me engano, o Quaquá é vice-presidente do PT. Vice-presidente do PT. O protagonismo que o Quaquá ganha com o PT
tá relacionado a isso? Totalmente, né? O Quaquá, ele só se tornou presidente estadual do PT porque ele loteou a prefeitura de Maricá. A prefeitura de Maricá, no governo do Quaquá, começou a arrecadar muitos royalties, mas não por ele, né? Porque estava explorando no poço que pertence ali no continente, territorialmente, em frente a Maricá, lá em alto mar. Então é uma compensação ambiental que vários municípios recebem, Niterói, Saquarema. Esses aqui recebem mais porque estão mais próximos dessa exploração de petróleo. Então a prefeitura começou a receber muito dinheiro de royalties. O que ele fez? Ele começou a procurar os prefeitos do Rio de Janeiro, as lideranças do partido no Rio de Janeiro, e começou a lotear a prefeitura de Maricá. Um exemplo, o que perdeu a eleição em Macaé, Igor Sardinha, ganhou uma secretaria em Maricá. O cara foi candidato do PT. Do PT em Macaé, perdeu a eleição. Aí veio para Maricá, trouxe a turma dele para Maricá. O Dimas, em São Gonçalo, perdeu a eleição agora em 2020, criaram uma secretaria de metas para ele, uma secretaria que não serve para nada, para abrigar... Então ele usou o dinheiro da prefeitura para ele ganhar força internamente dentro do PT. Virou presidente estadual do PT dessa forma, loteando a cidade de Maricá, fazendo acordos políticos com dinheiro nosso, do contribuinte, o dinheiro da cidade, que deveria ser investido para o morador de Maricá. Não, ele deu na mão de pessoas de fora para poder operar em milhões e milhões de reais, bilhões de reais, né, em alguns casos, e se tornou a liderança do partido em troca do futuro de Maricá. Então hoje esses royalties de Maricá, eles estão muito mais a serviços do PT do que da população de Maricá. A população de Maricá recebe muito pouco, recebe a migalha, na verdade. Com certeza. Bruno, em 2014 eu tive a oportunidade de ir aos Emirados Árabes, tá? Fui a Dubai, fui a Abu Dhabi. Abu Dhabi ainda tem muito petróleo, Dubai não tem mais petróleo, tá? O mercado de petróleo representa 5%, isso em 2014, 9 anos atrás, 5% da economia. A grande parte da economia de Dubai era o turismo, porque eles tinham muito petróleo e eles investiram em turismo. Aquele lugar é um deserto, a praia é ruim, e eles não têm nem água, eles não têm água lá. Eles têm uma indústria na beira da praia que dessaliniza a água. Então você pode ficar no melhor hotel, você vai ligar a água, vai cair pouca água, que tem que desalinizar a água. Você vê como uma terra pobre, porque eles não tinham nada lá. Só que você chega lá, é uma cidade futurista. Quando eu olho Maricá, fico imaginando assim, Maricá tinha que ser a Dubai brasileira. E com esse dinheiro todo, esse dinheiro tinha que ser investido ali em coisas ligadas à tecnologia, né? Em indústrias, em você formar bem os jovens para eles poderem irem para o mercado de trabalho, você trazer investimentos para a cidade. Mas realmente o que a gente vê hoje é show para voto de cabresto. Nada contra o show, mas assim, é para ter voto de cabresto. É o Mumbuca. O Mumbuca, para quem não sabe, você tem o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, chama do jeito que você quiser. Mas ele tem um outro auxílio municipal, independente do que você recebe via Caixa Econômica, que é um auxílio federal, ele dá mais um dinheiro municipal para manter o povo ali no cabresto. Então a gente vai vendo uma série de formas que ele vai conseguindo tirar o dinheiro para ficar alimentando o PT ali dentro. Alexandre, eu falo que se o programa fosse realmente bom para ajudar as pessoas, eles tinham que criar os mecanismos, o que eu já sugeria. Pegar essas pessoas que estão recebendo Mumbuca, dar oportunidade a elas, criar capacitação, qualificação, trazer indústrias para Maricá, para que as pessoas saiam da necessidade de receber o benefício e consigam caminhar com as suas próprias pernas. Mas não, a prefeitura dificulta a vida do empreendedor, dificulta a construção civil. Para conseguir um alvará para construir um prédio, construir uma casa, você tem que pedir favor, porque é uma burocracia enorme. Então eles quebram as pernas das pessoas, dão uma muleta e faz com que as pessoas ainda agradeçam. Porque gasta tanto dinheiro na mídia, é tanta propaganda da prefeitura, que o morador de Maricá está agradecendo. Obrigado, prefeito, pela muleta que você me deu. E a pessoa vai se arrastando ali com aquela muleta numa dificuldade a vida inteira. É isso que eles estão criando. Como é que eles gastam dinheiro com mídia lá? Você tem alguma informação disso? Como é que funciona essa verba? A gente sabe que o PT, em anos, né, deu muito dinheiro para a Globo. A gente sabe dessa história que até o Bolsonaro falou muito na campanha de 2018. Isso localmente lá acontece? O dia da prefeitura também vai para as mídias locais para manipular a população? Muita coisa, mas não só locais, vai para as mídias estaduais, nacionais. Eles têm
FSB, uma empresa de assessoria de comunicação, tem algumas empresas de assessoria de comunicação que recebem os contratos maiores da prefeitura. Lá tem 2 secretarias de comunicação. É absurdo. Tem 2 secretarias de comunicação. Uma delas é só para operar esses contratos, terceiriza para uma agência de comunicação e elas pagam lá para os veículos, cada um na sua proporção. Então, todo mundo recebe institucional da prefeitura. Eu, quando vou fazer uma denúncia de algo grave que está acontecendo, eu tenho isso registrado. O dono do jornal, ele tem que mandar para a Secretaria de Comunicação e ser aprovado que ele vai publicar. Ele não pode publicar nada se não for aprovado pela prefeitura. Então, não existe liberdade de imprensa. É literalmente um estado controle. Controle Ditadura, né? Ditadura. É uma ditadura. A gente já vive a ditadura. O comunismo de Maricá já está implantado. Então, o que eles fazem? Eles controlam a mídia local para poder divulgar alguma coisa contrária à prefeitura só com autorização, tem que ser permitido, e todos os veículos de comunicação, o Dia, o Globo, o Extra, todo mundo recebe dinheiro da prefeitura de Maricá. Então, eles gastam só com a prefeitura, a gente já calculou ali uma média de 70 milhões de reais em contratos. É muito dinheiro. E o que eles estão fazendo? A prefeitura tem a sua secretaria de comunicação. E as autarquias também estão gastando com publicidade. Por exemplo, lá tem a SOMAR, que é obra e conservação, tem a CODEMAR, tem o ICETIM, tem os institutos, que são autarquias. Fazem parte da administração pública indireta, mas funcionam com a base dos royalties. Então, esses institutos e essas autarquias também têm contratos de publicação. Então, quanto que eles gastam de publicidade, de propaganda, é algo faraônico, assim, é algo que a gente não consegue nem mensurar, só parando para somar tudo que você vai ver o volume de dinheiro que está sendo gasto. Então, quando você pega algo absurdo lá, um erro na prefeitura absurdo, você fica restrito à tua rede social. Minha rede social. Porque não tem um jornalista na cidade que vai falar, peraí, pô, o que o vereador Netuno está falando é verdade, eu vou divulgar. Não, o cara vai ficar com medo de perder o contrato. Só os que recebem muito pouquinho. Tem alguns que recebem muito pouquinho porque não tem visibilidade, porque o jornal assim, é uma paginazinha de rede social também que é muito pouquinho, mas recebe. Esses aí, de vez em quando, ainda tentam jogar alguma coisinha para poder aumentar o cachê. Para ver se aumenta ali o institucional dele. Mas mesmo assim é muito difícil, muito difícil. Então as pessoas que não me seguem acabam recebendo só informação de propaganda do que a prefeitura quer que seja divulgado na mídia. Então, assim, a gente tenta fazer ali um contraponto, né? Tentar transmitir o que realmente está acontecendo, até para que os moradores, os cidadãos, possam avaliar os dois lados e ter o seu senso do que está acontecendo realmente na cidade. Agora, a que me parece, o povo, a população de Maricá não é esquerdista não, porque o Bolsonaro ganhou no primeiro e no segundo turno do Lula em Maricá. A que você atribui, você que é um morador e político da cidade, ao que você atribui essa vitória do Bolsonaro local, mas o povo ainda está manipulado lá e votar no grupo do Quaquá? O que você atribui? Você acha que a população de fato tem medo de perder esses benefícios? O que acontece ali? Eu acho que o Bolsonaro ganhou no estado todo, né? Nos estados aqui do Sudeste, do Sul, no Rio de Janeiro, ele ganhou praticamente todos os municípios. Maricá, a prefeitura fez muita campanha usando a máquina pública, né? O prefeito obrigava os funcionários a fazer campanha, eu denunciei muito isso durante o período eleitoral. Eu, no segundo turno, principalmente, fiz campanha sozinho lá pro Bolsonaro, a gente se dedicou muito adesivando o carro. Mas o que eu entendo? Ninguém compra voto, ninguém troca voto, usa pressão para poder votar no presidente. É muito diferente o interesse quando a eleição é municipal. Quando a eleição municipal, o prefeito ele tem lá 300 candidatos, porque a maioria dos partidos estão com ele. Ele tem 300 candidatos a vereadores fazendo campanha para ele, gastando dinheiro, usando a máquina. Então é uma eleição totalmente diferente. Porque na eleição de prefeito ele não gasta dinheiro para votar no presidente. Ele não vai usar ali, vou dar um exemplo. Tem muito policial militar que é bolsonarista, que faz campanha para o Bolsonaro, mas na eleição de vereador ele está apoiando o vereador do Partido Comunista. Eu vi muito isso lá. Então ele acaba trocando o interesse pessoal ali, né? Porque aquele vereador está prometendo alguma coisa, ou vai conseguir um benefício, ou vai botar a esposa dele na prefeitura. Eles usam tanto a administração direta, que são as vagas que tem na prefeitura, como as terceirizadas. Porque é muito importante a gente falar isso. A Prefeitura de Maricá, como eu falei, tem mais de 40 secretarias e autarquias. Vários cargos ali em comissão. Mas eles não executam quase nada.
a grande parte dos serviços são executados por terceirizadas. Por exemplo, a saúde toda está na mão de OS. São 3 OS que operam. A atenção básica é uma OS, o hospital é outro OS, a UPA Então está tudo na mão de OS. A Secretaria de Saúde, literalmente, um monte de funcionário que tem lá, para nada. Então a gente vê todo o aparelho público loteado, e quando chega a época de eleição, eles usam essas empresas terceirizadas para contratar ainda mais, ali 3 meses antes da eleição, e manter grande parte da população no cabide eleitoral deles, recebendo benefício social ou contratado para trabalhar pela prefeitura durante aqueles meses. Acaba a eleição, manda um monte de gente embora, mas fazem esse ciclo vicioso, usando a dificuldade das pessoas na falta de geração de emprego, porque a cidade não tem emprego. O morador de Maricá, para conseguir emprego, tem que vir para Niterói, tem que vir para o Rio, tem que buscar oportunidade fora. Ou ficar dependente de trabalhar na prefeitura ou em alguma terceirizada que executa os serviços. Fica até difícil imaginar que, assim, acho que a gente precisaria que novas pessoas se levantassem e insistissem para que a gente pudesse criar uma rede de proteção de pessoas que tenham o mesmo objetivo, como você está apresentando aqui. O fato de toda essa dificuldade assusta as pessoas e inibe outros candidatos? Assim, o que eu vejo... Por exemplo, novas pessoas de se colocarem à disposição da sociedade para participar de um processo eleitoral. O que é importante a gente frisar é que grande parte dos empreendedores, as pessoas que produzem, que trabalham, que geram emprego, oportunidade de emprego, que pagam seus impostos, que têm que ser mais valorizados, até com incentivo da prefeitura para abrir uma filial, para poder estar contratando mais. Muitas dessas pessoas em Maricá são oprimidas, elas sofrem retaliações da prefeitura, então deixam de participar do processo eleitoral. A prefeitura compra a cidadania de grande parte da população com programas sociais ali, como um Buca, para as pessoas não cobrarem os seus direitos na saúde, na educação, e também acabam, de certa forma, oprimindo os empreendedores a não fazerem campanha contrária à prefeitura, ou apoiar um candidato, ou ser candidato a vereador, por exemplo, né? Candidato a prefeito, por sofrer retaliação e opressão da prefeitura. Eu, por exemplo, eu cresci trabalhando no comércio do meu pai, montei depois uma pizzaria. Então, assim, para eu poder entrar na política e sair do lado empresarial, é uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, abandonei o meu comércio para me dedicar 100% à política. Mas quantas pessoas têm coragem de fazer isso? É muito mais difícil você arriscar, deixar de lado o seu patrimônio que você está construindo, a sua vida empresarial, para se dedicar à política. Sobretudo uma cidade pequena, quando a gente fala em relação ao Rio de Janeiro, né? Aqui eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que as pessoas se absteram de demitir opinião com medo de ter problema com alvará, com problema de documentação junto à prefeitura, enfim. Aqui que a gente tem, teoricamente, uma ampla divulgação, as pessoas já têm esse receio. E a capital, né? A capital, grande. Imagina aí, como você está colocando aqui, que para que você possa fazer uma denúncia para um órgão de imprensa que deveria ser neutro e plural, você tem... Esse órgão ele vem questionar as secretarias de comunicação se podem ou não avançar com uma denúncia ou com uma colocação, enfim. É o controle total da informação. Não tem como. Mas assim, como é que a gente sai disso? Enquanto a gente aceitar o crescimento do poder estatal, a tendência é sempre piorar. Você vê, aqui no Rio de Janeiro hoje a gente já vê muitas pessoas com medo e perseguição da prefeitura. Mesmo sendo uma cidade com milhões de habitantes, uma cidade grande, tem muita gente. Hoje eu conheço pessoas que são promotores de grandes eventos e tal, que tem muitos problemas com a prefeitura, mas são obrigadas a trazer o grupo do prefeito para próximo dos seus eventos para poder ter as licenças necessárias, que a coisa não é isonômica. Imagina em Maricá, que é uma cidade que tem um governo mais à esquerda ainda, uma cidade com o menor número de territórios, que Maricá é do tamanho do Rio de Janeiro, se duvidar, maior. Maricá é muito grande o município. Territorialmente. Mas a população é bem menor, então o controle é ainda maior. Então o cara que tem um restaurante conhecido no centro, um cara desse nunca vai conseguir se colocar contra o prefeito. Numa cidade do tamanho de Maricá, nunca vai conseguir. E quando você vai exercer o teu voto, você tem que votar naqueles
que estão se comprometendo a falando assim, se eu chegar ao poder, se eu sentar na cadeira de prefeito, vereador, eu vou reduzir o tamanho do Estado, não aumentar o tamanho do Estado. E hoje a gente vê o aumento do tamanho do Estado, porque o controle ele aumenta cada vez mais. Você tem mais fiscalização. Esse é o problema da gente estar hoje com um governo de esquerda. Você vê, Maricá você tem ali, são 17 vereadores. Você tem 17, não é? 17, 16 aliados ao prefeito. Não tem oposição, não tem a fiscalização. Imagina se pelo menos metade desses estivessem fiscalizando. Estaria melhor a cidade, mas não estão. Rio de Janeiro, a Câmara Municipal, ela está totalmente na mão. Mas aí a culpa é um pouco daquele... Vou me alongar aqui 2 minutinhos, já encerro. Mas aí é a culpa do cara que vai votar para vereador. Eu já fui candidato a vereador e quando eu vou conversar às vezes com líderes partidários, eles falam assim, pô, Alexandre, qual é o seu bairro? Eu falo, não tenho bairro. Não, mas todo vereador tem um bairro. Porque você vai ter que ver na prefeitura de asfaltar a rua. Eu sei que isso dá voto, mas esse é o maior erro na hora de votar. Por quê? Se eu vou precisar agradar o meu eleitorado através de asfalto, internação, se eu for precisar agradar eles em relação a isso, eu vou ter que uma hora me vender para o prefeito. Eles têm que votar em você pela defesa de algumas bandeiras. Você está ali para defender algumas bandeiras e você está num parlamento, você está ali para falar, para parlar, que é falar. No momento que o cara vai votar, eu vou votar porque eu sou do bairro X da zona tal e aí eu vou cuidar aqui desse asfalto. Aí eu vou ter que me vender para o prefeito. Como é que eu vou pedir para a Secretaria de Conservação, de Obra, para a empresa de coleta de lixo atuar naquela região se eu vou criticar o prefeito? Não dá para fazer isso. Então, a população tem que refletir em relação a isso. Mas eu acho que hoje, nas cidades como Maricá e como Rio de Janeiro, como as cidades da Baixada Fluminense, São Gonçalo, todas essas cidades, a maioria da população vota no vereador, para aquele vereador que vai lhe defender em relação aos serviços públicos. Eu tentei lutar contra isso quando eu fui candidato em 2020, mas hoje em dia eu acho muito difícil você conseguir vencer uma campanha, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, se você não tiver uma promessa, um compromisso com a população de você lutar por isso. Então, mas isso é muito ruim. Os prefeitos, eles acabam usando essa artimanha para poder ter o vereador na mão dele e ficar muito mais fácil dele administrar, porque são serviços que ele já tem que executar. Aí ele faz ali, troca alguns serviços para dizer que o vereador está fazendo, na verdade ele está enganando a população. O que eu faço é totalmente diferente. Eu faço solicitação e cobro. Muitas das vezes eu sou atendido e quando eu não sou atendido, eu vou lá e chalupo, meto a porrada no secretário porque ele está deixando de atender a população, não é a mim não. Então, muitas das vezes eu sou atendido, solicitação de rua, na crítica. Eu tento administrativamente. Faço a solicitação, mostro o que veio do morador, da associação de moradores e cobro da prefeitura. Se eles não fizerem, eu vou cobrar na tribuna, eu vou fazer o que tiver que fazer, tomar outras medidas mais rígidas. Porque eu não estou pedindo nada para mim, estou pedindo que seja atendida a demanda do morador. Você vê o bairro que eu moro não era asfaltado, hoje está todo asfaltado e eu sou oposição ao prefeito. Ele vai fazer para tentar mostrar que o governo dele é bom. E eu vou tentar estartar a todo momento as necessidades da população, porque a cidade tem dinheiro e precisa desses investimentos. Mas é muito difícil para a gente que faz o caminho certo, porque eles criam esse vício, que só vai trocar a lâmpada se for pedido do vereador. Eu vou te atender, quem é que vai pedir? Quem é que vai pedir? E isso é totalmente errado, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que fazer que o sistema funcione para todos. O que me deixa mais indignado é na saúde. Usam a saúde pública como pedido de favor, só funciona se tiver um vereador, alguém que vai lá pedir para poder pular, entrar na fila para pular. Isso é um absurdo. A gente tem que fazer que o serviço funcione, a gente tem que cobrar para que seja acessível às pessoas. E a gente mudar esse sistema não é fácil, com certeza não é fácil. Mas é o nosso dever de casa, é o trabalho que a gente tem que ter. Exato. Como é que fica, por exemplo, a questão ideológica nas escolas, na educação? Ideológica tanto na educação quanto na questão de gênero também, né? Acho que são pautas que a esquerda utiliza a seu bel prazer muito bem para si próprio, né? Eles se apropriam, né? Eles se apropriam de algumas pautas, mas na verdade é para usar as pessoas. Lá em Maricá o que eles fazem para mim é um crime. Eles têm movimentos JPT, Juventude do PT, JS, JUS, movimento do PCdoB, movimentos partidários que eles criam com juventudes para poder estarem dentro das escolas aliciando o Grêmio Estudantil, fomentando pautas LGBT,
tentando associar crianças ali para participar desses movimentos, e os que não participam são humilhados, são xingados, são oprimidos, e quem faz isso são funcionários da prefeitura. Pessoas que recebem dinheiro da prefeitura e o trabalho deles é estar dentro das escolas, usando as crianças, manipulando os jovens para se incluírem dentro desses programas aí, como se fossem ajudar as pessoas na diversidade. É o que eles alegam. Mas a todo momento o que a gente está vendo é uma doutrinação dentro de escola e professores, né? Pior de tudo é relato que eu tenho lá de professores que apoiam, que vestem a camisa e que cada vez mais se sentem empoderados nesse tipo de bandeira. Banheiro unissex, menina usando banheiro de menino. Então, lá eles estão cada vez mais aflorados dentro dessas pautas aí, tentando acabar realmente com os costumes, com os valores. Então, são militantes políticos que estão introduzidos nas escolas. Esse é o trabalho deles. Você vê que é tão sujo, tão covarde, que eles vão nos elos mais fracos, em crianças, adolescentes ali de 14, 15, 16 anos, que estão começando a formar a sua cidadania, que vão começar a exercer o seu primeiro voto, que tem que ter um conhecimento de tudo, né, para ela poder ver o que realmente ela se identifica. E não, só vai ter um lado, só vai escutar uma versão, só vai ter um acesso à informação. Então, eles criam militantes políticos dentro das escolas e não estudantes que vão lá para ganhar conhecimento, para poder se formar, para melhorar de vida. E a única oportunidade que tem lá em Maricá que as pessoas veem é aquela referência, porque aquele lá está nomeado na prefeitura, aquele lá está ganhando tanto, a referência para esses alunos que estão sendo doutrinados são aquelas pessoas que já trabalham na prefeitura e que são militantes políticos. Então, esses são os bem-sucedidos. É um absurdo o que a gente vê. É triste. A escola que deveria estar resguardando e protegendo essas crianças está entregando para militantes políticos partidários fazerem campanha política. E usam, né? Usam a pauta LGBT como se estivesse protegendo, mas na verdade não está protegendo, estão usando as pessoas como se fossem vítimas, mas não tem vítimas. O que a gente tem que fazer é defender os direitos iguais, oportunidade para todo mundo. Não segregar, não criar prioridades, não uma ditadura gay, impor a ditadura gay, que muitas das vezes é isso que a gente está vendo. Eles estão impondo uma ditadura gay que você tem que fazer parte dela, senão você é homofóbico. Que isso? Se eu não defender todas as pautas que você defende, eu sou... como é que é o nome agora? Transfóbico. A gente teve um exemplo muito claro esse final de semana, nesse último final de semana, onde o Jean Williams fez uma... É numa cidade, né? O Jean Williams faz um ataque ao prefeito, governador, o Eduardo Leite, que é um homossexual. E ali, assim, a questão da escola militar era... Pois é, e aí ele fala que o governador fala que vai manter, e porque tá fugindo do que é a pauta que ele determina. Eu não sei nem se o João Willis já foi nomeado como Ele está entrando na SECOM, na Secretaria de Comunicação do CEPENS já. Então, se vai contra, aí você se imagina, se um governador ele sofre esse tipo de pressão, imagina uma criança. Imagina uma sociedade, né? Imagina uma sociedade que já é oprimida e já é... Da mesma forma, eu assisti, acho que foi hoje, uma entrevista do secretário de Educação, onde ele estava dando uma entrevista, acho que se não me engano, para a CNN, onde ele diz sobre essa questão dessa polêmica aí das escolas cívicos militares, que é uma opção, não é a normalidade, né? Vale lembrar que as escolas cívicos militares, eu não sei se existe lá em Maricá, você já pode até me trazer essa informação. Lá eles são totalmente contra. Então, ele diz que, bom, a gente vai acabar a gente pretende acabar, vai até o final do ano, porque não pode desamparar, né? A gente está num calendário escolar, vai até o final do ano, mas ano que vem a ideia é acabar, porque muito do que você falou aqui, o objetivo do governo é trazer uma escola que vai manter em tempo integral, dando 3 refeições ao dia, então você utiliza do artifício do alimento, da fome, você deixa a população escrava, os pais
deixando seus filhos ali durante todo o dia para que os filhos possam comer. Então, assim, o resto, né, a migalha que sobra, o filho está ali sendo comprado pelo alimento, e durante o dia inteiro ele fica de forma integral assistindo e ouvindo doutrinações com relação aos seus filhos. Você falou sobre a questão de escola chinesa. O que seria isso? Então, Maricá, eles inauguraram agora a maior escola em tempo integral do Brasil, que é uma escola feita para você difundir a cultura chinesa. Nada contra a cultura que seria chinesa. Mas se você pode ter, ter chinesa, por que você não pode ter militar? O problema é a linha de pensamento do Partido Comunista Chinês. Eu acho que é muito mais difundido a linha de pensamento do Partido Comunista Chinês, que hoje controla a ideologia, que hoje controla a China, o país com o maior número de habitantes no mundo, do que a cultura em si chinesa. Acho que a gente poderia ter uma escola de cultura cristã, por exemplo, que é a maioria do Brasil, e a gente não vê isso. Tempo integral, por quê? Uma criança humilde sai de uma comunidade, de um barraco, mora num lugar simples, chega numa escola bonita, com comida arrumada, é claro que ela tende a ceder aquela cultura. Mas o Netuno falou um negócio interessante da palavra que eles utilizam, né? Diversidade, é uma palavra bonita, né? Eles utilizam diversidade. Tanto em Maricá como aqui no Rio, eu não sei se lá se pode confirmar. Aqui no Rio, eu acho que tem, porque eu acho que você me contou já. Aqui no Rio, o prefeito, ele criou agora uma Secretaria de Diversidade Religiosa. Se você entra na rede social dessa secretaria, só tem uma religião, não vou falar qual é, mas só tem uma religião ali defendida. O secretário que ele nomeia é um deputado estadual que, quando o prefeito nomeia esse secretário, quem senta na cadeira na Assembleia Legislativa é um deputado estadual que também defende uma religião, que é a mesma religião que eu vejo ser divulgada no Instagram da rede. E aí você começa a ver ele trazendo pessoas até de outras religiões, mas todos aqueles caras que têm uma linha de pensamento à esquerda dentro da religião. A maioria dos evangélicos são de direita, mas nessa secretaria eu vejo aquele evangélico de esquerda. Tem um padre aqui do Rio que eu conheço que é de esquerda também, aparece na rede social dessa secretaria. Então, eles criam uma secretaria com um nome legal, que é diversidade religiosa, cada um pode escolher a sua religião, só que nitidamente eles vão puxando, até para trabalhar dentro, dando cargos, e líderes religiosos que são aliados a ele. E a gente vê esse movimento crescer. Lá em Maricá, isso aí está acontecendo também? Muita coisa. Lá eles criaram a Secretaria de Assuntos Religiosos, né? O nome é diferente, mas a finalidade é a mesma. E o que eles fazem é tentar capitanear lideranças religiosas que não são ligadas à ideologia de esquerda, com favorecimentos, com benefício, nomeando, né, esposa do líder religioso, filho do líder religioso, pega aquele templo religioso que tem bastante adeptos e tenta gangariar para não fazer oposição, não criticar, não ser contra. Então eles vão atuando na questão religiosa, usando cargos da prefeitura, estrutura da prefeitura. Na educação a gente está vendo. O que mais me preocupa em Maricá com a educação é que o que eles defendem lá é a aprovação automática, que a escola ensina para a vida. A escola não ensina para você ser aprovado numa prova. É isso que eles defendem. Então as crianças passam de ano sem saber ler e escrever. As crianças chegam na terceira série sem saber ler e escrever. Aí quando vai para o segundo grau, toma aquele baque. A maior parte dos concursos públicos, quando acontece lá, que é muito difícil, quando acontece, são pessoas de fora. Porque o maricaense mesmo não está preparado para poder passar em um concurso público, para passar no vestibular. Aí eles têm que fomentar outras coisas, que eles estão tentando criar lá, que eles já viram que é um modelo péssimo, que não foi bem sucedido, e estão criando cursos preparatórios para vestibular, cursos, não sei, tentando liquidar uma dívida que é a atenção básica, que está lá desde o início da formação, do primário, que eles deixam as crianças lá sem saber ler e escrever, sem aprender nada, passando de ano com aprovação automática o tempo inteiro. Isso é um grande erro, né? Essa aprovação automática, né? É um absurdo. Aí quando vai fazer um vestibular, não tem como passar. Vai fazer uma faculdade, vai fazer um concurso público, você carrega aquele peso que você deixou a vida inteira por culpa do governo. E quando eu converso isso com a secretária, com a antiga secretária que mudou agora, ela vem dizer que a escola é para a vida. Que a escola não é para aprovar uma prova. Quem é a escola para dizer se você está apto ou não para passar numa prova? Essa é a realidade. Que loucura. E ideologia política a todo momento. Ideologia política partidária, com militantes dentro das escolas, usando os jovens. Então, assim, é muito triste o que a gente vê. Os pais têm que ficar muito atentos
no que acontece dentro das escolas lá em Maricá. Como teve esse crescimento nos últimos anos, um crescimento previsto, todo mundo sabia que Maricá estava crescendo todos os anos, não foi de uma hora para outra. A gente vê que não tem o zelo. As escolas funcionam em containers. Agora que eles inauguraram essa com o modelo chinês que você está falando, que eles inauguraram sem ela estar funcionando, tá? Fizeram um carnaval inteiro, propaganda enorme, que estava inaugurando a escola com 5 mil alunos. Mentira! Não estava funcionando, eu vi o vídeo na internet. Não estava funcionando, demorou um mês para ela começar a funcionar e pegaram uma escola ali do lado que funcionava em containers. Porque grande parte das escolas lá são módulos alugados que a prefeitura aluga, porque não construiu escola nesses últimos 16 anos. Então os alunos funcionam em aula de caixote, daqueles containers, e agora tiraram algumas e levaram para essa unidade que ali deve ter no máximo 1.000 alunos. Então não tem nada de 5.000 alunos sendo atendidos ainda. Pode ser que um dia venha a ter, mas... Até agora é só propaganda para dizer, você ficar achando que lá tem uma escola com 5.000 alunos, que é a maior do... Então você vê que a propaganda é muito maior do que a realidade. Sim. Que loucura, hein, Bruno? Nossa Senhora, que aula que é Maricá para o Brasil a nível de política. Como as pessoas têm que conhecer mais. Desespero que as pessoas deveriam ver uma situação que já está ocorrendo e é algo que não começou da noite para o dia, né? É algo que vem sendo cultivado ao longo aí dos últimos 10, 15, 20 anos, e a que ponto se chega, e a que ponto que seria uma situação, o que seria uma solução? Como é que você vê, à luz do de um entendimento, o que poderia ser feito? Bom, eu acho que nesse caso, e olha que eu não acho que a solução eleitoral seja mais fácil para o Brasil, mas em Maricá a solução é ganhar aquela prefeitura ali. Então, assim, é uma delas, né? Se a gente ganhar a prefeitura, já vista que a população pensa de maneira conservadora, tanto que votou no Bolsonaro. Então, eu acredito nisso, que ali existe sim uma solução eleitoral. E uma outra, foi que eu já venho conversando com o vereador, que os líderes religiosos, evangélicos, católicos, que são de Maricá, entenderem que eles não podem votar na esquerda, que a esquerda o comunismo não é oposição ao capitalismo. Isso é a maior falácia do mundo. O comunismo é a oposição ao modelo de vida cristã, ao modelo que defende a família. Entendeu? O comunismo é a oposição a isso. O comunismo quer destruir a sua família. Ele quer pegar o seu filho com 4 anos e mudar a mente dele ali para que ele cresça sendo uma pessoa pervertida. É isso que o comunismo quer fazer. Não é lutar contra o capitalismo. Pelo contrário, na China, o capitalismo monopolista funciona muito bem, de acordo com o Partido Comunista Chinês. Então, eu acho que o Netuno, com uma liderança que ele e outras lideranças lá também de direita, que eles possam se aproximar de pastores, de padres, e consigam mostrar para eles esse caminho. Falar, por favor, não venda a sua liderança sobre uma população, não venda 1.000 votos, 2.000 votos, 3.000 votos por um cargo. Não faça isso, porque você vai pagar um preço muito alto no médio prazo. Está se dando bem no curtíssimo prazo, você vai pagar um preço muito alto no médio prazo. Então, até coloco aqui, me coloco à disposição para, se a gente puder lhe apresentar alguns pastores, alguém que seja da região, para a gente criar esse diálogo para que eles entendam que eles podem te apoiar, que eles podem apoiar, não sei quem vai ser o candidato a prefeito, a gente tem aí o nome do nosso amigo aí, do Felipe Poubel, que é deputado estadual, como de repente um nome para ser candidato lá, não sei se consegue, diante da máquina que vem o Coacó, não sei se consegue vencer, mas existe um nome aí já como pré-candidato a prefeito lá hoje. Tem o Ricardinho Netuno, que eu acho que é um pré-candidato à reeleição, pelo que ele falou, e que também tem outros vereadores, para que ele não fique sozinho, porque não deve ser fácil você trabalhar sozinho nessa Câmara Municipal. Então, acredito que a gente tem esses 2 focos de trabalho aí para Maricá. O que eu vejo que a gente precisa realmente de um apoio macro. Os políticos do Rio de Janeiro, estaduais como federais, muitos deputados estaduais e federais, têm que entender que eles usam a prefeitura de Maricá para financiar a política em várias outras cidades. E que isso interfere eleitoralmente diversos outros deputados hoje que têm interesse em ser prefeito nas suas cidades. E eles estão sendo prejudicados em não interferirem em Maricá. Já existe essa aproximação dos estaduais e dos federais?
Existe, mas a gente precisa de fato. Na última eleição, o único que foi lá em Maricá e fez campanha foi o Anderson Moraes. Fez campanha com a gente, andou lá na cidade. Foi o único deputado estadual que realmente pisou lá para fazer campanha junto com a gente. Então, o que a gente precisaria era do Flávio Bolsonaro ir lá um dia, a gente conseguir um apoio da galera realmente de direita para poder intensificar uma candidatura a prefeito com força, com bastante vereadores. Eu acredito que a gente consiga. Se tiver realmente algo mais forte no Estado, dando a atenção que Maricá merece, não só pela questão financeira que a cidade tem, mas pela questão política que ela representa hoje, eu tenho certeza que a gente vira esse jogo lá. Sabe por quê? Porque o causador disso tudo, esses problemas que aconteceram em Maricá, tanto da violência, como desses modelos que eles introduzem na educação, na cultura, na religiosidade, o culpado disso tudo é o ex-prefeito Quaquá. A cidade estava tendo lá uma crise de segurança pública, a criança foi assassinada numa guerra lá do tráfico com a polícia. Sabe onde ele está? Está na Europa, está viajando na Europa. Sabe com quem que ele está viajando agora? Estava com a Priscila Nossetti. A Priscila Nossetti é uma ex-vereadora de Niterói. É a esposa do Rômulo Costa, da Furacão 2000. Da Furacão 2000. Então ele está pegando lideranças... Mas ela tem um cargo lá dentro? Subsecretária de Participação Popular na Prefeitura. O que faz a participação popular? Faz nada, nem se ela já pisou na cidade alguma vez. Cargo fantasma. Então ganha um cargo de subsecretário, que é muito maior até do salário de um vereador, um cargo de subsecretário lá. O vereador lá ganha igual coordenador, agora subsecretário, Quanto ganha mais ou menos um subsecretário lá? 14, 15 mil reais por mês. E um secretário? 17, 19. Caraca. Moral da história, ele nomeia a Priscila Nossetti para poder trazer o Rômulo Costa, para trazer a Furacão 2000 e vive viajando pela Europa. Aqui a gente não teria Ele estava nenhum... no Algarve, né? Ele estava postando foto no Algarve, que é um lugar super socialista. E a Priscila Nossetti posta na rede social as viagens dela. Em vez de estar trabalhando na prefeitura a qual ela está recebendo salário, ela está viajando e postando na rede social, história o tempo todo. Então ele vai pegando essas lideranças aí, né, supostas lideranças que tem no estado do Rio ao entorno, para dar cargo fantasma dentro da prefeitura de Maricá em troca de apoio político. Por isso que ele virou deputado federal, às custas do orçamento de Maricá. Então a gente vê uma prática criminosa reinando, imperando, continuando impune, e é esse que quer voltar para comandar a prefeitura. Condenado a devolver mais de 5 milhões que criou o negócio de Festival da Utopia, condenado em vários processos, estava inelegível. Então, assim... Ele é o candidato do PT lá agora, é o Quaquá. É o ladrão que quer voltar para a cena do crime. É fogo. É o mesmo Lula, é igual o Lula, ele se identifica no Lula. É igual o Lula. Só não foi preso, deu sorte de não ter sido preso. Então aí, pessoal da direita aí, alô, vamos ajudar Maricá, vamos seguir o vereador Netuno, vamos movimentar isso aí. Não podemos deixar a cidade abandonada, porque se ganhar lá, se desarticula uma peça do PT, né? Uma peça grande do PT. A principal, né? Se desarticula esse esquema e esse orçamento, né? O orçamento para de ir pro lixo que eles fazem, né? Dessa ideologia toda, e você traz orçamento para coisas que podem, de fato, ajudar a população. Maricá era, assim, para ser a Dubai brasileira, e não é. É lamentável. Suas considerações finais. Agradecer a oportunidade, né, de ter um veículo de informação isento, que possa escutar as nossas necessidades, a realidade que a gente vive lá em Maricá. Mostrar que eu estou à disposição para poder enfrentar essa turma como já venho fazendo. Muitos tentaram me comprar, muitas das vezes tentando seduzir, muitas das vezes tentando ameaçar, já fui ameaçado. Então não é uma luta fácil, mas eu sei o caminho que a gente está trilhando, que é sólido, é concreto, é de verdade. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. A gente fala muito em mudança, né? A gente sonha muito uma mudança, a gente quer muito uma mudança, mas essa mudança só vai acontecer quando nós passarmos a ser essa mudança. Eu acho que cada um de nós temos que viver aquilo que a gente acredita, e só assim a gente vai conseguir que isso vire um todo, isso se torne uma maioria. Então a gente precisa praticar. O caminho que eu tenho feito lá é buscar ser o vereador que eu queria votar na urna. Eu só faço isso. Eu tento ser o que eu espero de um vereador, o que eu espero de um político, o que eu espero de uma pessoa que vai estar me representando.
Então, a população de Maricá pode ter certeza que, independente de quem for o prefeito, eu vou estar lá fiscalizando, cobrando, fazendo que os serviços públicos melhorem para a nossa cidade e que isso sirva de exemplo também para outras cidades, para a gente construir uma nova geração, né? Eu já não sou tão jovem assim, mas ainda sou um pouco, tenho esse espírito jovem. Eu acho que a gente tem que trazer mais a juventude para participar desse processo político, incentivar as pessoas a se candidatarem. Alexandre tem que vir novamente a vereador, você é uma pessoa que precisa estar na política, a gente precisa de você. Então, eu acho que o nosso dever de casa é esse, porque as pessoas de bem acabam se omitindo um pouco, porque vê tanta sujeira na política e a gente acaba se omitindo. Vamos cuidar da nossa vida, né? Vamos cuidar da nossa empresa, vamos cuidar do nosso trabalho, vamos cuidar da nossa família. Eu vejo muito a direita preocupada com a família, preocupada com os nossos valores, preocupada em levar o sustento para dentro de casa, em ajudar, mas não quer participar da política porque sabe que a política não é fácil. Não, eu diria mais, não entendendo que se não cuidarmos da política agora, não vai ter família para que a gente possa cuidar depois. É isso aí. Então, acho que esse ponto de equilíbrio é muito... Eu assim, o meu papel dentro do programa é sempre tentar buscar uma solução. A gente conseguiria articular... Você deu uma ideia de tentar articular lideranças religiosas do local, ainda que seja colocando remotamente. Eu queria fazer uma provocação. Nós temos são 46 deputados federais aqui no Rio de Janeiro. 46 ou 47, eu estou, se não me engano. 46, bom, não sei, eu acho que são 51 deputados estaduais. 70. Bom, gostaria de provocar aqui, eu tenho certeza que a gente tem recebido semanalmente, a cada semana a gente tem recebido uma liderança, seja estadual, seja federal. Eu gostaria muito de provocar a você que está nos assistindo, aos assessores que estão assistindo, assessores dos deputados federais, dos estaduais, que a gente pudesse fazer uma mesa para que a gente pudesse colocar a situação de Maricá, que pode ser um case para que outras cidades que são tão asfixiadas quanto, ou talvez ainda mais do que Maricá, para que a gente pudesse fazer uma mesa redonda, né, colocando aqui um deputado federal, um deputado estadual, para que a gente possa encontrar uma solução ou pelo menos criar uma estratégia que a população possa ver verdade no seu mandato, no mandato de um deputado federal, de um estadual, para que a gente possa tentar reverter essa situação em Maricá, nas redondezas e em outras cidades que possivelmente estão da mesma situação. Então, acho que a gente, como nosso dever de casa, né, a gente fazer essa provocação às pessoas que já participaram do programa. Isso é um chamado. Eu acho que a gente precisa, e o tempo é curto, para que a gente possa fazer isso. As eleições municipais já estão aí, as articulações todas já estão sendo feitas e todas postas à mesa. Se não nos movimentarmos agora, a gente perde mais uma eleição e pode ser a derrocada total e definitiva do que a gente imagina de um país, de um futuro para os nossos filhos. Então, bom, eu me despeço dessa forma, Alexandre. Então, agradecer primeiramente aqui aos estúdios da Didático Tech, tá, pessoal? Quem tiver aqui interesse, sigam também a página da Didático Tech nas redes sociais. Agradecer ao Bruno pela apresentação. Foi aniversário do Bruno também, parabéns ao Bruno aí. Quantos anos? 40, né? 40, bem-vindo aí à 40ª década, né? Também eu já estou nela há alguns anos, então parabéns. Agradecer ao vereador que me recebeu muito bem quando eu estive lá em Maricá. Vejo isso na sua vida muito mais como um propósito do que até como trabalho. Isso é um propósito que você tem de vida, que é, se você está naquela cidade ali, Deus te botou ali para você resistir ao comunismo. Não vai ser fácil. Pode ser que a coisa melhore, pode ser que a coisa piore, tá? Nos últimos tempos, desde que eu entrei na política, minha vida não melhorou, minha vida piorou. Processos judiciais, ações, coisas que eu achei que não iria enfrentar e tive que enfrentar por causa da política, mas acho que é um propósito que a gente está cumprindo. Lá na frente a gente vai ver que isso valeu a pena, tá? A gente está aqui à disposição, que a gente puder te ajudar divulgando o seu trabalho, siga firme, tá? Porque você pode ter certeza, às vezes você está sozinho ali na Câmara Municipal, mas tem muita gente te olhando, tem muitas pessoas, não só moradores de Maricá, como fora,
que ali você está representando a bandeira dos valores que, sem dúvida nenhuma, é a única solução que a gente tem para o Brasil, que é defender esses valores aí que o presidente Bolsonaro ajudou a nossa nação a acordar em relação a isso aí, Deus, pátria e família, que você possa estar defendendo isso aí lá, Maricá. Vamos em frente aí, pessoal. Sigam o vereador, compartilhem o conteúdo dele. Vamos prestar atenção em Maricá. A gente vai colocar aqui botar a rede dele. Na rede aqui, Vereador Netuno, @Vereador Netuno lá no Instagram, e aí lá você tem uns links para as outras redes sociais. E pessoal, quem quiser ser candidato a vereador e precisar de alguma instrução, alguma ajuda, pode mandar direct, chama, eu vou estar disposto a formar novas lideranças, ajudar nesse processo eleitoral que a gente precisa realmente, o que eu falei aqui, da gente fomentar a participação das pessoas de bem na política é nosso dever de casa, a gente tem que fazer isso. Acho que mais do que a missão que eu carrego lá, que não é fácil, é a gente criar isso em vários municípios, porque ser mais um é muito fácil. Eu, como falei, já me ofereceram secretaria, cargo, tudo para eu ir pro lado do prefeito e deixar de fazer o meu papel que Estaria com a sua reeleição garantida, né? Se você fizesse isso, estaria usando a máquina, mas seria mais um conivente com o sistema, deixando a cidade ser destruída e olhando para o interesse individual. Então isso a gente já tem muito na política. O que a gente tem que fazer é o caminho totalmente oposto e realmente resgatar os princípios que a gente defende, fazer com que a vereança seja para controlar o prefeito, não ser mero despachante, né? Eu vejo que as câmaras municipais são despachantes do executivo. Chega lá na Câmara, às vezes, uma mensagem que o prefeito quer e o presidente da Câmara bota para votar na hora, não dá nem oportunidade de a gente ler. Foi o que aconteceu com a reforma tributária lá em Brasília. Os deputados não tiveram nem acesso do conteúdo da mensagem que ia ser votada em 20 minutos. Você vê, isso acontece na Câmara direto. Então a Câmara vira despachante do prefeito, só para atender o interesse que o prefeito quer. Então a gente tem que virar esse jogo. O parlamento, o legislativo, eles que têm que discutir os projetos e as políticas públicas que as cidades querem, que a população necessita. Então isso está totalmente invertido e a gente só vai mudar devagar dentro desse processo construtivo, formando lideranças e pessoas que realmente tenham esse espírito público. Então estar aqui com vocês podendo falar disso para mim é uma honra, é um prazer enorme. Contem comigo. Vamos para a luta junto. Você só faltou de um, que foi liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Sem dúvida. Eu acho que esse é o principal nesse momento. É verdade. Até a próxima, pessoal.